Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 4, Lei da Reprodução, item 4, casamento e celibato, a partir da pergunta 695. Então, vamos lá? A partir da pergunta 695, casamento e celibato. Vamos lá? Pergunta 695. Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei natural? Então vamos lá, o casamento, a união de duas pessoas, ela é contrária à lei da natureza? E os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. O casamento é um progresso que nós conquistamos ao longo dos tempos, né? O constituir família, o deixar um legado, abrir portas para quem chega, nos organizarmos de forma responsável, ainda que existem famílias desestruturadas, mas tudo também tem uma razão. Mas ainda assim, a união de dois seres, o casamento, né? Ele é sim um avanço aí diante da nossa linha, da nossa marcha da evolução. E hoje ainda mais, um pouco mais avançado, né? Porque a união ela não se faz somente entre duas pessoas de sexos diferentes, mas de pessoas também têm as uniões homoafetivas, né? Que elas também merecem olhar, merecem respeito, merecem reconhecimento, e muitas delas cumprem o seu papel melhor do que determinadas famílias, né? Então, são famílias, são união de dois seres que estão aí como um avanço para a nossa caminhada. Pergunta 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Qual seria o efeito se a gente retirasse, acabasse com o casamento, né, na face da Terra? E os espíritos respondem: o retorno à vida dos animais, né? Então, esse seria o efeito. Porque não existe muitos animais aí que vivem sozinhos, né? Mas também que a evolução deles é bem diferente da nossa. Então, a gente, de uma certa forma, a gente retroagiria, né? Mais embaixo está dizendo o seguinte: a união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. Abolir o casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo de alguns animais que lhes dão o exemplo das uniões constantes. Porque existem animais que vivem só, mas existem alguns que têm os seus parceiros, né? E vivem com ele durante toda uma vida, nos dando exemplo. A gente é um pouco diferente, nós vamos ver aqui mais à frente, né? Mas abolir o casamento, tirar o casamento, a gente retroagiria. E não seria interessante para nós, né? Visto que a gente não retroage, a gente só caminha para frente. Nós podemos o quê? Estagnar, mas ficarmos parados, jamais, né? Retroagir, jamais. Pergunta 697. A indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas à lei humana? Então, a questão é o seguinte: ter que ficar para sempre casado, né? Indissolubilidade absoluta, nunca existia a questão da dissolução do casamento. Isso é uma lei natural ou a humana? É uma lei humana muito contrária à lei natural. Mas os homens podem modificar as suas leis. Somente as leis naturais são imutáveis. Então, ele está falando o seguinte, que às vezes, né, aqui nos explica que às vezes o casamento pode ser passível de dissolução, né? O que nós precisamos entender
Existem os projetos reencarnatórios? Existem. Existem projetos que a gente precisa reencarnar e vai encontrar uma determinada pessoa? Existe. Mas existe também aqueles fatos que não são do projeto reencarnatório, né? Porque às vezes as pessoas pensam dessa forma limitada, não, é o projeto reencarnatório, então eu preciso ficar de eterno com fulano. Mas precisa entender as condições, né? Vamos supor, hoje em dia, a gente sabe que existe muita questão de quê? Dos relacionamentos abusivos. Um relacionamento abusivo, você pode querer estar num relacionamento abusivo atrelado a essa questão do projeto reencarnatório? Não, porque nós precisamos querer o melhor para nós. Se nós estamos em desenvolvimento, nós também precisamos buscar o melhor. Ainda que você encontrou com aquela pessoa que a gente encontrou ali por afinidade, ainda que você tenha encontrado com uma determinada pessoa, você precisa querer o quê? Ser bem tratada, da forma que precisa ser com respeito, né? Com respeito à sua pessoa. Eu encontrei, será que numa vida passada eu não fiz o mal a ele? Eu não posso ficar atrelado a isso, porque se nós estamos em desenvolvimento buscando o bem, ser um homem de bem, nós também precisamos querer estar no ambiente do bem, né? E esses ambientes insalubres, a gente não tem que ficar à mercê dessas situações. E não só na questão do casamento, mas na questão da vida. Nós precisamos querer estar bem num bom ambiente para que nós possamos ter o nosso caminhar da melhor maneira possível para desenvolvermos o nosso intelectual e a nossa moral. Ninguém consegue desenvolver bem uma inteligência moral e intelectual dentro de um ambiente insalubre. Ainda que possa ter essa questão de acertos, mas os acertos sempre são para frente, positivamente, reconhecendo e não de forma desrespeitosa, de forma negativa. Então, nós não podemos nos prender a essas questões, aceitar o mal por si só, achando que faz parte do projeto reencarnatório. Nós temos, com certeza, muitos erros a reparar, muita coisa a expiar, mas precisa ser de uma forma que eu consiga desenvolver aquilo que eu vim desenvolver, né? E é somente no bem, no bem, é somente no amor que eu vou conseguir de fato. Existem coisas que nós vamos pela razão, existem coisas que nós vamos pela emoção, mas na grande maioria das vezes nós precisamos colocar as coisas na balança e equilibrar. Nada vai ser 100% perfeito, né? Vai ter as adversidades, mas tudo tem limitação. Pergunta 698. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? O celibato voluntário, quando a gente fala em celibato, nós vamos logo pensar nos padres, naquelas religiões que são adeptas ao celibato. Mas nós precisamos ampliar mais a nossa consciência. Nós precisamos pensar pelas pessoas que escolhem para a vida o celibato, né? Escolhem não constituir família, escolhem viver sozinho. E aqui eles estão falando exatamente desse celibato, o celibato voluntário. Então, dizendo o seguinte, aquela pessoa que resolve, né, por si só, viver sozinho, não querer constituir família e etc., né? Isso é perfeição? Isso é meritório? Primeiro que perfeição não é, porque nós, debaixo desses céus, não tem ninguém perfeito aqui, né? Tem pessoas mais desenvolvidas, menos desenvolvidas, moralmente, intelectualmente, cada um em um ponto, porém, perfeição não existe, né? E está perguntando, e é meritória aos olhos de Deus? E os Espíritos respondem, não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todos, né? Então, ele está dizendo o seguinte, olha,
não tem perfeição, não é meritório, e os que vivem assim por egoísmo, né? Não, eu não quero constituir família porque eu não quero compartilhar determinadas coisas, eu não quero fazer determinadas coisas, pensando em si mesmo, em favor de si mesmo. Os benefícios que vai ter é a favor de si mesmo. Então, isso não agrada, né, aos olhos de Deus. Pelo contrário, isso denota o quê? Imperfeição daquele espírito, né? Visto que a gente sabe que o egoísmo é uma das chagas da humanidade. Mais à frente, nós vamos entender um pouco mais esse assunto na pergunta 699, que pergunta o seguinte: o celibato não é um sacrifício para algumas pessoas que desejam devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade? Olha a resposta, isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. E aqui nós vamos entender. Lá na pergunta 698, ele fala do celibato voluntário. Aquele que, por egoísmo, por benefício de si mesmo, resolve viver sozinho, não quero família, não quero nada. Porém, a gente sabe que existe sim aqueles missionários que vêm com essa missão do celibato, mas ele não é pelo egoísmo, ele vem pelo bem comum. Se vocês pegarem aí grandes missionários, muitos deles não contraíram o casamento, porque o tempo que ele veio para uma missão era para ser todo voltado para a sociedade, para a humanidade. Então ele não estava ali em um celibato, nessa opção de estar só por egoísmo. É missão. Então existe celibato que é de missionário, né? É um celibato que realmente é, ele tem uma causa e é válido. Mas esse por egoísmo, não, né? Então é isso que ele está querendo dizer. E ele mais embaixo dizendo: Deus não se contradiz nem considera mal o que ele mesmo fez. Não pode, pois, ver um mérito na violação de sua lei. Mas se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, já não se dá o mesmo quando constitui pela renúncia às alegrias da vida familiar, um sacrifício realizado a favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal visando ao bem e sem segunda intenção egoísta leva o homem acima da sua condição material. E nós não vamos confundir aqui essa questão do sacrifício pelo celibato por aquele sacrifício que nós estudamos lá atrás, na pergunta 673, né? E as anteriores. Lembra daqueles sacrifícios que que não agradam a Deus? Sacrificar um animal, sacrificar o ser humano, né? Sacrifícios inúteis, né? Nós não vamos confundir com isso. Nós estamos falando aqui de sacrifício voluntário, né? Pelo celibato, ou seja, eu não quero filho, eu não vou construir família, não, porque eu tenho um bem maior, uma missão maior que sobrepõe essa outra, né? De uma certa forma, eu estou me doando para uma família que é a família universal. Então, tem uma razão de ser. Mas existe aquelas pessoas que falam: eu não quero filho porque eu não quero determinada preocupação, eu não quero isso porque eu não vou, né, eu não vou construir família, porque eu não quero ter que trabalhar para sustentar uma família, para não sei o quê. Então, isso é um pensamento egoísta, né? Mas tem aqueles que se doam por inteiro, e esse sim, né? Tem mérito, né? Não é a questão da perfeição, mas é sim meritório. Alguma dúvida, gente?